Hoje é o teu dia. Algo grandioso pode acontecer na tua vida ainda esta noite. Mas para isso, precisas ouvir com atenção cada palavra deste vídeo. Não saltes nenhuma parte, não tenhas pressa, porque o agir de Deus não se revela na ansiedade, mas na obediência e na paciência. Quem apressa o milagre, perde a bênção. Então respira fundo, entrega o teu coração e permanece comigo até o fim. O que vais ouvir aqui não é apenas mais um vídeo. É uma mensagem vinda do alto, preparada exclusivamente para ti, neste exato momento. Um salmo específico, com poder para destravar o impossível, calar tempestades, quebrar correntes invisíveis e desfazer toda a armadilha do inimigo. Mas há um segredo. Ele precisa ser repetido 3 vezes à noite, com fé genuína. E quando isso for feito, o céu vai se mover a teu favor. Então já te peço, inscreve-te no canal agora mesmo, ativa o sininho em todas as notificações, deixa o teu like e comenta aqui abaixo o que Deus está falando contigo através desta palavra poderosa. Isso fortalece o canal e espalha esta mensagem a mais pessoas sedentas pela verdade. E por favor, compartilha este vídeo com amigos, familiares, irmãos de fé, com todos os que precisam de um toque sobrenatural de Deus. Porque hoje não é um dia comum. Este momento é uma convocação espiritual. Fica comigo até o fim, porque Deus vai agir. Ao cair da noite, quando o mundo silencia, algo começa a se mover no invisível. Um segredo antigo, esquecido por muitos, mas guardado por anjos e profetas, começa a vibrar quando pronunciado. Não é superstição nem invenção humana, mas um chamado divino oculto entre versos eternos. Quem ousa repetir as palavras certas com fé genuína, toca forças que ultrapassam lógica, tempo ou espaço. Cada sílaba pronunciada ressoa no céu com poder extraordinário. Mas há uma condição: não deve ser lido de qualquer forma. O momento importa, a entrega é essencial. A intenção transforma o comum no sobrenatural. Durante séculos, reis, guerreiros e sábios recorreram a este mesmo conjunto de versos durante as horas mais sombrias da noite. Quando tudo parecia perdido, bastava repetir esse código sagrado 3 vezes e algo absolutamente extraordinário se manifestava. Mas nunca sem reverência, nunca sem temor. Esse salmo não é apenas um texto, é uma arma espiritual. Uma chave para abrir portais de proteção, cura e libertação. Quem ignora esse detalhe perde o acesso ao que há de mais sublime. Quem leva a sério vê o impossível se dobrar diante dos seus olhos. A maioria das pessoas vive apática, alheia ao poder contido nas Escrituras. Elas passam pelas páginas sagradas como quem folheia um jornal velho, sem se dar conta de que estão diante de dinamite espiritual. Mas poucos despertam, e quando despertam, mudam tudo ao seu redor. Há algo diferente quando se ora este salmo durante a noite. As trevas estremecem, o mal se dispersa, as correntes se rompem, a atmosfera muda, a mente se renova, o corpo responde, o espírito é elevado. E tudo isso acontece em silêncio, longe dos olhos humanos. Os antigos sabiam. Eles não deixaram esse conhecimento à toa. Transmitiram aos seus filhos como quem entrega uma relíquia. Esse salmo era recitado nas vigílias mais longas, nos vales mais escuros, diante dos inimigos mais ferozes. Mas não era repetido de forma banal. Era declarado com temor, com lágrimas, com o coração em brasas. Porque quem o profere com sinceridade vê portas abrirem-se onde só havia muros. Vê caminhos surgirem no meio do nada. Vê o sobrenatural tocar o natural. E tudo isso acontece sem espetáculo. É invisível, é certeiro, é real. À medida que a noite avança,
o mundo espiritual se intensifica. Enquanto muitos dormem, há batalhas acontecendo em dimensões que não podemos enxergar com olhos físicos. E é justamente nesse momento que este salmo se torna mais eficaz. Ao repeti-lo 3 vezes com fé pura, algo inexplicável começa a acontecer. Não se trata de mágica, é o poder do verbo, a palavra que sustenta universos. Quando esse salmo é entoado em voz firme, algo se move nos céus, e o inimigo sente, e recua, e desaparece, porque não há trevas que resistam à luz liberada por esse texto sagrado. Mas cuidado, não leia por curiosidade. Não se trata de um jogo espiritual. Este salmo carrega em si uma energia tão intensa que apenas os corações dispostos a crer verão seus frutos. Aqueles que o tratam como uma fórmula qualquer, nada verão. Porém, os que o recebem com temor e confiança verão portas abrirem-se diante deles. Verão o impossível se tornar realidade. Verão doenças recuarem. Verão relacionamentos serem restaurados. Verão inimigos se calarem. Verão milagres. Tudo isso simplesmente porque ousaram crer, ousaram obedecer, ousaram repetir 3 vezes à noite. Não é à toa que tantas forças tentam impedir que as pessoas conheçam esse salmo. Há uma guerra silenciosa em torno da palavra. O inimigo teme esse salmo porque ele toca o trono de Deus. Ele é fogo contra o inferno, é espada contra demônios, é escudo contra maldições, é luz onde há escuridão. E quem o declara com fé, vê essa luz atravessar o mais denso breu. Mas há um segredo. A repetição. 3 vezes, não 2, não 4, 3. Esse número carrega mistérios profundos, alinha o céu, a terra e o espírito. E quando essa repetição é feita no tempo certo, o milagre acontece. Imagina o que pode acontecer se hoje, ao final do dia, você separar um momento silencioso, se ajoelhar, fechar os olhos e repetir esse salmo com toda a sua fé. Imagina o céu se abrindo, os anjos se movendo, a presença de Deus preenchendo cada canto da tua casa, as cadeias se rompendo, as enfermidades desaparecendo, o medo sendo substituído por coragem, a tristeza dando lugar à alegria, tudo porque você decidiu repetir um salmo, um único salmo, 3 vezes, à noite, com fé, com entrega, com reverência. E foi exatamente essa escolha que mudou tudo. Este salmo não é apenas para momentos difíceis. Ele é fonte de sabedoria, escudo em tempos de guerra, consolo nos dias de dor e luz nos caminhos mais escuros. Sua repetição à noite não só protege contra ataques ocultos, mas também atrai favor, renova as forças, purifica o coração e abre os ouvidos espirituais. Há quem leia e não entenda, mas quem sente, sabe. Algo muda, algo se mexe, algo se rompe. A atmosfera muda, o ambiente se transforma e tudo começou com a fé de alguém que ousou repetir esse salmo 3 vezes. Simples, mas poderoso. Mesmo aqueles que já perderam a esperança, que pensam não haver mais saída, precisam ouvir isso. Ainda há uma última chave. E ela está na tua boca, está nas tuas mãos, está na tua decisão. Não é necessário subir montes, atravessar oceanos ou pagar promessas. Basta repetir com sinceridade 3 vezes durante a noite e deixar que o invisível trabalhe. Deus responde, o mundo espiritual responde, a palavra responde. E quando responde, nenhuma força contrária permanece de pé. O inferno treme, o mal recua, a vitória se aproxima, a paz reina. Tudo por um salmo. A força oculta contida nessas palavras milenares não depende de quem as profere, mas da forma como são declaradas. A intenção com que brotam da boca define o alcance do seu efeito. Não é suficiente apenas ler com os olhos, é necessário crer com a alma. Esse salmo não responde ao hábito,
mas a entrega. É mais que oração, é confronto espiritual. Cada frase pronunciada se torna um decreto que atravessa mundos invisíveis. Quem não respeita, desperdiça. Quem crê, transforma. 3 vezes, durante a noite. E algo surpreendente acontece. O ato de repetir um salmo pode parecer simples à mente natural, mas no reino espiritual, isso representa autoridade. Quando uma alma se levanta contra a escuridão com a verdade da palavra, cria-se um movimento nos céus. A frequência muda. O ambiente espiritual reage. As palavras não ficam no ar. Elas viajam, cortam, se cravam onde devem. E cada vez que o salmo é recitado, algo se parte, algo se solta, algo se reconstrói. Por isso, não subestime a força dessa prática. 3 repetições, fé inabalável, obediência silenciosa. A resposta vem. Muitos procuram respostas em lugares errados, quando a chave sempre esteve ao alcance. Este salmo específico, recitado com convicção, ativa promessas antigas. Ele não apenas protege, ele desbloqueia destinos, cria caminhos onde havia impossibilidades, derruba gigantes, ergue muralhas de proteção, traz clareza onde antes havia confusão. É uma fonte inesgotável de provisão divina. À noite, quando tudo está em silêncio, ele ecoa alto no mundo espiritual. Repita, com fé, 3 vezes, e veja a diferença que fará. Há uma razão para ser repetido exatamente 3 vezes. O número carrega um simbolismo poderoso. Representa unidade, plenitude e confirmação. Não é um acaso, é uma estratégia espiritual. 3 vezes para fixar, ativar e selar. Cada repetição carrega uma função distinta. A primeira confronta, a segunda estabelece, a terceira confirma. Juntas produzem um efeito multiplicador. Quando feitas à noite, as palavras ganham ainda mais força. É como um alarme no mundo espiritual. Algo desperta, algo reage, algo se manifesta. O mundo tenta distrair-te para que nunca descubras a profundidade de um único salmo. Enquanto te oferece entretenimento vazio, rouba-te a chance de tocar no sobrenatural. Mas agora sabes, e com esse conhecimento vem a responsabilidade. Não ignores, não adies. O momento certo é agora. Quando a noite chegar, separa-te. Cala o barulho externo, fecha os olhos, abre o coração, recita o salmo 3 vezes e espera. Porque o que está por vir vai ultrapassar toda a lógica humana. O inexplicável tomará forma, o extraordinário se revelará. Não há barreira que esse salmo não possa ultrapassar quando declarado com fé. Ele atravessa paredes, distâncias, limitações humanas. Ele toca enfermos, alcança entes queridos distantes, quebra prisões emocionais. É como um sopro vindo do próprio trono divino, um suspiro celestial que encontra a tua necessidade. Mas para isso acontecer, a repetição precisa ser feita com intenção pura, durante a noite, num ambiente preparado, sem distrações, apenas fé, apenas entrega, apenas verdade. Então, o milagre se instala. O medo tenta impedir que descubras esse segredo. Vozes internas dizem que nada mudará, mas a verdade é outra. Tudo começa a mudar quando o coração se alinha com a palavra. Este salmo não falha. Ele apenas aguarda alguém disposto a ativá-lo com convicção. E se hoje fores tu, então prepara-te, porque onde havia trevas, virá luz. Onde havia dor, surgirá alívio. Onde havia silêncio, ouvirás resposta. E tudo isso porque decidiste acreditar, porque escolheste repetir, porque confiaste, porque ousaste. A sabedoria não está apenas em conhecer, mas em aplicar o que se sabe. Muitos ouvem falar, mas poucos colocam em prática. Tu estás diante de uma escolha.
continuar na mesmice ou romper com tudo através deste salmo. Ele não cobra, ele não impõe, ele apenas oferece. E quem aceita experimenta maravilhas 3 vezes durante a noite, sem desviar o pensamento, com o coração exposto. E então o céu se inclina, a resposta desce, o sobrenatural invade o natural, a paz reina, a tormenta se acalma. Não precisas entender tudo, basta confiar. Nem tudo no mundo espiritual é compreensível à mente racional. Há coisas que apenas o espírito capta. E esse salmo é uma dessas ferramentas que operam além da razão. Ele toca esferas que o intelecto não alcança. Mas o coração sente, o espírito reconhece. E quando a palavra encontra fé verdadeira, ela floresce. E os frutos são visíveis. Por isso, mesmo sem compreender completamente, repete 3 vezes, com amor, com temor, com verdade. E observa o que acontece. Agora que já sabes o que este salmo pode provocar, o que vais fazer com essa informação? Ignorar ou aplicar? Adiar ou agir? Este momento pode ser um divisor de águas. Muitos passam uma vida inteira sem experimentar o toque real do divino. Mas tu tens agora essa oportunidade. Podes transformar uma simples noite num encontro marcante, num divisor de ciclos, num portal de bênçãos. Tudo depende da tua escolha. Repetir 3 vezes à noite e permitir que o inexplicável invada a tua realidade. Este é o salmo que, quando repetido 3 vezes à noite, acende uma luz impossível de ser apagada. O mundo espiritual não permanece o mesmo quando estas palavras são pronunciadas. Algo se move, algo responde, algo desce dos céus. E agora chegou o momento. Lê com atenção, lê com temor, lê com fé. Porque este é o Salmo 3, Senhor. Como se tem multiplicado os meus adversários. Muitos se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Agora que conheces o Salmo, nada permanece igual. Estas palavras que acabaste de ler não são apenas letras em sequência, são decretos sagrados, forjados no fogo da aflição, carregados de autoridade celestial. Cada verso contém promessas, escudos, clamores, declarações de fé inabalável. Ao repetir este salmo 3 vezes durante a noite, estás a declarar ao mundo invisível que pertences à luz. Estás a erguer muralhas contra o inimigo. Estás a posicionar-te em fé diante de qualquer adversidade. Repara como ele começa. Como se tem multiplicado os meus adversários. É uma constatação real, crua, atual. A vida apresenta batalhas constantes, inimigos que não se veem, ataques disfarçados, lutas internas. Mas o salmo não termina aí. Ele aponta a dor, sim, mas também revela a saída, mostra a resposta, conduz à segurança. E é por isso que ele tem tanto poder. Porque não nega a guerra, ele vence-a, ele ultrapassa-a, ele transforma medo em confiança, angústia em paz, derrota em vitória. E o que dizer do versículo seguinte? Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim. Que força há nessa frase? Enquanto muitos esperam socorro humano, o salmista já sabia. A única proteção verdadeira vem do alto. Ao repetires essas palavras 3 vezes antes de adormecer, estás a invocar proteção divina ao teu redor. Estás a envolver-te com um escudo impenetrável.
As palavras tornam-se muralhas, o som torna-se espada, a oração torna-se abrigo, e nenhuma força maligna consegue tocar em quem está sob esse escudo. O sono do justo é abençoado, e este salmo garante isso. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Que descanso saber que, ao deitar, não estás indefeso. Há vigilância, há presença, há sustento. Quantas pessoas têm medo da noite? Quantas evitam dormir por causa de pesadelos, opressões, ataques invisíveis? Este salmo quebra tudo isso. Ao recitá-lo 3 vezes, estás a declarar que o teu repouso pertence ao Altíssimo, que nada pode perturbar a tua paz, que o próprio Deus vela por ti. E mesmo que os ataques venham em multidões, há uma certeza: não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Esta declaração não é exagero, é convicção, é fé. É coragem sobrenatural diante do caos. Quantas vezes te sentiste cercado por problemas, sem saída? Este salmo declara o contrário. Tu não estás só. Não estás cercado por derrotas, estás envolto por promessas, estás revestido de glória, estás protegido por um exército invisível, 3 repetições, uma verdade eterna, uma vitória garantida. E então vem o clamor: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Aqui está o grito que move os céus, não é um pedido tímido. É uma súplica de alguém que conhece o poder do seu Deus. Ao repetir estas palavras, estás a dizer ao Criador: intervém, age, resgata-me. E Ele ouve, Ele sempre ouve. A resposta não tarda, a libertação chega, a salvação se manifesta, e os inimigos são derrotados. As estruturas malignas desabam, o mal se dispersa, porque o Senhor se levanta em teu favor. Este salmo é mais que defesa, é ofensiva espiritual. Ele declara: feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. É o fim da ação maligna, é o colapso do inferno, é o triunfo da luz. Ao repetir essas palavras, estás a profetizar juízo contra o mal. Estás a dizer basta, estás a cortar o ciclo de opressão, estás a declarar o fim das acusações. A palavra é clara. O salmista não hesita. Ele vê o livramento, ele celebra a vitória. E tu também vais celebrá-la ao recitar este salmo com fé verdadeira. No final, o salmo sela tudo com uma afirmação poderosa: a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. É a conclusão perfeita. A salvação não vem de homens, não vem de fórmulas, não vem de estratégias terrenas, vem diretamente do trono divino. E essa salvação não vem sozinha. Ela traz consigo bênção, favor, renovo, transformação. Quem repete este salmo com fé, ativa a salvação sobre si, sobre os seus, sobre a sua casa, 3 vezes. Uma declaração, uma aliança, uma realidade divina. Por isso, compreende bem. Este salmo não é opcional, é urgente. Ele não é fraco, é avassalador. Ele não é apenas bonito, é uma arma carregada. Quando recitado com intenção pura, especialmente à noite, o seu efeito é como trovão no mundo espiritual. Algo se rompe, algo se estabelece, algo é restaurado. 3 vezes, sempre 3, e o céu se move. O inferno se cala, o espírito se alegra, a alma encontra paz, porque aquele que declara este salmo é ouvido, é guardado, é abençoado. Não é exagero afirmar que este salmo muda destinos. Através dele, a atmosfera espiritual se redefine. Correntes invisíveis se partem, prisões mentais se desfazem, fortalezas emocionais desabam. Não há prisão que resista à força contida nas suas palavras. Quando entoadas com reverência, cada frase se torna martelo contra muralhas ancestrais. Este não é um salmo comum,
É grito de liberdade, é som de guerra, é anúncio de vitória antecipada. É chave mestra contra a opressão. 3 vezes, à noite, com fé ardente. Tens nas mãos uma ferramenta milenar, um cântico de confiança que atravessou gerações. Desde os tempos antigos, este salmo era usado por guerreiros espirituais, por reis injustiçados, por oprimidos sem saída. Ele não falha, ele não volta vazio. Ele cumpre o propósito. Cada repetição fortalece a alma, levanta o ânimo, purifica o espírito. E quando a noite parece mais escura, ele brilha como uma tocha viva na escuridão. Sua luz guia, sua força sustenta, sua verdade liberta. Usa-o com sabedoria, com ousadia, com temor. O segredo está na consistência. Não basta ler uma vez e esquecer. Há uma fórmula espiritual em repetir, persistir, declarar. Cada vez que o salmo é recitado, camadas de resistência são removidas. A primeira leitura limpa, a segunda estabelece, a terceira sela. Juntas, criam uma fortaleza ao teu redor. O inimigo tenta impedir-te, o mundo distrai-te, mas a escolha está contigo. Vencer ou recuar, subir ou estagnar. E essa decisão se materializa quando decides repetir este salmo com toda a tua força interior. Perceberás mudanças desde a primeira noite. A sensação de leveza. A tranquilidade nos pensamentos, o silêncio no coração, a presença divina tornando-se palpável. Não é sugestão, é realidade espiritual. Este salmo carrega promessas vivas e quando lidas em voz alta, elas se manifestam. A fé é o canal, a voz é o instrumento, a alma é o altar e o resultado é transformação. Cada noite torna-se um novo ciclo, cada repetição, um passo rumo ao impossível, e o impossível cede espaço ao milagre. Não permitas que o medo paralise tua decisão. Muitos desistem antes de tentar, outros ignoram o poder por falta de conhecimento. Mas tu já sabes, foste alcançado por esta verdade. E agora tens uma arma que ultrapassa qualquer outra. Podes usá-la hoje, agora, esta noite. Não esperes, o tempo não volta. Oportunidades assim são janelas abertas no céu. Aproveita, decide, proclama, repete, sê firme, crê. E verás como o céu responde à fé genuína que nasce do íntimo. É curioso como as coisas simples carregam os maiores mistérios. Este salmo, com apenas 8 versículos, contém mais poder que muitos discursos longos, porque ele foi inspirado por alguém que enfrentava tormentas reais. Cada linha brotou de lágrimas. Cada palavra nasceu do desespero convertido em confiança. Por isso funciona, porque não é apenas doutrina, é vida, é entrega, é experiência. E quem repete essas palavras com sinceridade, conecta-se ao mesmo rio de poder que sustentou o salmista. O salmo não depende de emoções momentâneas, ele transcende sentimentos. Às vezes, podes estar cansado, em outras, angustiado. Mas quando a tua boca profere estas palavras, algo começa a mudar dentro de ti. A palavra gera vida onde há morte, restaura o que estava quebrado, renasce o que parecia perdido, e mesmo sem perceberes de imediato, os céus já começaram a agir. É como lançar uma semente invisível. Ao repetires 3 vezes, regas o terreno, e em pouco tempo a colheita floresce. Há promessas que só se cumprem quando ativadas pela voz. A fé fala, a fé proclama, a fé não se cala. Este salmo exige tua participação. Não basta ler mentalmente, precisa ser dito, precisa ser ouvido, precisa ecoar. Porque o mundo espiritual responde ao som, ao comando, à declaração. E quando tu repetes com ousadia, libertas o ambiente ao teu redor e libertas também a ti mesmo. Porque estas palavras curam, estas palavras erguem, estas palavras despertam o espírito adormecido dentro de ti.
Imagina acordar no dia seguinte após tê-lo repetido 3 vezes. O ambiente diferente, a mente leve, o coração firme, as circunstâncias começando a alinhar-se. Não é coincidência, é consequência. A palavra tem efeito, e quando ela encontra uma alma sedenta, o milagre se manifesta. Este salmo é como uma janela que se abre. Permite que a luz entre, expulsa as sombras, renova o ar, purifica o ambiente. A tua casa será tocada, a tua vida será marcada, porque onde este salmo entra, a escuridão sai. Nunca subestimes o que pode acontecer em apenas uma noite, uma decisão, uma repetição, 3 vezes, e a tua realidade espiritual começa a mudar. Muitos esperam sinais grandiosos, mas o reino começa no oculto, no secreto, na intimidade, na voz solitária que clama no escuro, e é lá que Deus ouve, é lá que Ele age. Este salmo é ponte entre o natural e o eterno, entre o clamor e a resposta, entre a dor e a cura, e tu acabaste de encontrar esse caminho. Agora, percorre-o com fé e vê o impossível render-se.